Nós somos uma região com uma população crescentemente envelhecida, que também não tem crescido, antes pelo contrário tem algumas ilhas que têm diminuído, e isso coloca a ênfase na questão da reabilitação, porque é natural que seja cada vez mais importante reabilitar e construir menos. Que políticas é que podem ser implementadas para reforçar, incentivar a reabilitação urbana? Importa dizer que os Açores são um território sensível, aliás, como todos os territórios o são, não é? Mas a harmonia com que este território foi sendo construído torna evidente a quantidade de património que há a preservar. Infelizmente, a modalidade que por vezes tem sido executada é destruir o edificado e construir de novo, pela dificuldade precisamente que é reabilitar. Mas eu acho que temos realmente que contrariar isso. Primeiro, há talvez que sensibilizar os proprietários que quanto mais tarde se reabilitar, mais difícil será depois de conseguir-se prolongar a vida útil dos edifícios e no entanto, também talvez agilizar portanto, toda esta legislação que quase que acaba por ser dissuasora da reabilitação, não é? Porque a dificuldade às vezes é tanta que economicamente é preferível deitar abaixo e voltar a construir, quando devíamos estar a trabalhar precisamente para o contrário. Nós tivemos, durante uma série de anos, uma legislação que visou facilitar a reabilitação urbana. Essa legislação era indiscriminável, considerava de reabilitação urbana, quer a demolição total do edifício, quer a conservação do edifício existente. Neste momento, desde o ano passado, final do ano passado, entrou em vigor uma alteração a esse regime que é bastante mais exigente. Nesse sentido, eu penso que essa legislação vai ter um efeito perverso, que é garantir, por um lado, uma série de enquadramentos legais para que não se faça uma reabilitação só de lavar a cara do edifício e depois ele ter problemas estruturais ou outras patologias, mas essa legislação aprofunda demasiado e cria regras excessivas que vão ser muitas vezes dissuasoras de fazer a reabilitação do edifício, tentando conservar, porque para garantir aquelas exigências mais vale fazer de novo. E o objetivo da reabilitação deve ser conservar atempadamente, garantir que não precisamos de fazer reabilitações profundas. Nesse sentido, acho que a legislação vai ter que ser revista dentro de alguns anos, porque vai ter esse efeito perverso. As pessoas que, se quiserem fazer uma pequena alteração de um piso de um edifício para transformar em 2 apartamentos, por exemplo, quando forem aplicar as exigências legais, vão ver que não conseguem fazer essa formulação do piso sem reestruturar o edifício todo. Acho que há aqui não digo um combate, mas há aqui ideias que têm que ser concertadas entre as várias especialidades que compõem o edifício. Neste caso, eu acho que a especialidade da estrutura ganhou. Na versão anterior, acho que a especialidade da arquitetura prevalecia. Há questões específicas inerentes ao construir no construído e que têm, obviamente, respostas diferentes conforme a realidade de cada ilha. O respeito pelos materiais, as tipologias tradicionais, a questão da escala, que é muito importante, o diálogo com a linguagem contemporânea, a introdução de novos programas. Há também a questão do acesso a novas técnicas e materiais e à sua aplicação, por oposição a algumas práticas quase atávicas dos empreiteiros locais. Há reduzida oferta de mão de obra qualificada, etc. Mas todas estas questões são, em maior ou menor grau, inerentes a qualquer projeto de reabilitação, independentemente da geografia. Quer dizer, estas questões não assinalam por si uma bandeira vermelha que impossibilite o trabalho do arquiteto, até porque, no fundo, quando falamos de recuperações, cada caso é um caso. Nós temos uma cultura que, particularmente nas zonas rurais, privilegia a construção nova em relação à reabilitação. O sonho de muitos casais, quando vão casar, é fazer uma casa nova. E há uma grande tendência para o crescimento em mancha
das nossas povoações, com casas que vão ficando cada vez mais longe do centro da freguesia, que vão trepando por camadas acima, às vezes até zonas que depois se transformam num custo enorme do ponto de vista das vias, das redes de água, da eletricidade, da iluminação pública. Ou seja, há aqui uma tradição que nasceu e que no caso da Terceira tem muita força, porque foi de alguma maneira alimentada pelas consequências do sismo de 1980. Isso é uma tendência que nós temos que contrariar. Nós aqui temos feito um enorme esforço no sentido de contrariar e sido muito exigentes nas questões das redes, porque elas têm depois custos enormes e, obviamente, temos que, de alguma maneira, encaminhar as pessoas para a reabilitação. Isto mais na zona rural e aqui na periferia urbana. Tem-se feito cada vez mais boa reabilitação, não é? Tem-se feito reabilitação no geral, boa e má, e também o público em geral, o cidadão comum, já começa a compreender a diferença do que é uma boa reabilitação e que realmente não podemos apenas fazer uma pintura de fachadas e uma alteração básica de materiais para que o edificado funcione. E também uma boa reabilitação pode ser que comece a gerar cada vez mais boa reabilitação. A reabilitação tem acontecido com muita intensidade aqui na zona central da cidade. Nesta altura, praticamente tudo o que são edifícios de relevo situados no centro da cidade ou já foram reabilitados ou estão em reabilitação. Restam algumas poucas exceções que se está a tentar resolver. Também no que diz respeito a algumas das zonas que historicamente estavam muito despovoadas e abandonadas. Há também agora um renascer do interesse por essas casas. Infelizmente a pandemia se calhar vai fazer arrefecer isto, porque uma parte tinha a ver com o alojamento local e portanto essa é uma matéria que provavelmente agora terá um retrocesso, mas as coisas têm sido muito boas nos últimos anos. De qualquer maneira eu diria que se nós hoje olharmos para a cidade de Angra, vemos que a maioria dos edifícios que estavam ao abandono uma década atrás estão neste momento reabilitados ou estão em reabilitação, o que é muito bom. Para concluir, eu diria que nós vivemos um momento em que uma parte destas tendências terá um esfriamento por via do alojamento local, mas se nós formos consequentes na colocação do travão ao crescimento desordenado da periferia, vamos com certeza forçar a que mais pessoas venham viver para o centro e que a reabilitação aconteça. Quando digo centro, não estou apenas a falar no centro da cidade, estou a falar no centro das freguesias, porque todas elas têm neste momento centros que têm muita habitação abandonada e muita habitação vazia e têm muita casa nova construída em periferias que são, em muitos casos, muito distantes. Preocupa-me mais a saúde da paisagem construída, da paisagem que herdamos. E por isso as dinâmicas que são induzidas pelo turismo e que são agora postas à prova com o Covid-19 são definitivamente um elemento catalisador, uma oportunidade que tem fomentado alguma regeneração urbana. Simplesmente ao contrário do que tem acontecido, por exemplo, com Lisboa e no Porto, onde este fenómeno é um processo orgânico e é suportado pelos mecanismos do mercado, nos Açores ainda depende da injeção de dinheiros públicos para se concretizar. Isso quer dizer que a condução das políticas públicas neste domínio são um fortíssimo condicionador da forma como os territórios insulares sejam entendidos no futuro. Quer dizer, qual é a paisagem urbana, qual é a paisagem construída que queremos? A realidade no Pico, e estou certo que em muitas ilhas onde predominam formas, digamos, mais difusas de ocupação de território, é que dada essa natureza fundamental do território, com essa forma de povoamento dominante, em vez de se utilizar a alavanca do turismo para procurar consolidar os núcleos populacionais existentes numa lógica cirúrgica, com novos programas, criando massa crítica suficiente para permitir outras dinâmicas. Criam-se, pelo contrário, esta espécie de condomínios fechados na natureza, de unidades individualizadas que são afastadas dos centros urbanos, que são modelos profundamente anti-urbanos, pulverizam ainda mais o território e vão contribuir para a dispersão e para a dificuldade na gestão dos recursos e da infraestrutura existente. Acho que agora que o turismo ganhou tração, porque quer acreditar que estes efeitos pandémicos serão em breve superados, e isto não terá sido mais que um parênteses,
é o momento de o domesticar e utilizar do ponto de vista do território. Começar a pensar em cada uma destas ilhas como um todo.